Code Effect na área, meu nome é Joey Silgos e vamos dar continuidade aqui à nossa terceira videoaula de Python, certo? Na videoaula anterior eu falei um pouco sobre das variáveis em si, mas a questão do comentário eu acho que ficou meio incompreensível. Bom, para ser um pouco mais exato, para você que quer criar um script ou programar em Python, necessariamente acho que todas as linguagens de programação você tem que fazer uma linguagem que tanto seja compreensível para você, fazer um script que tanto seja compreensível para você, mas que seja compreensível para outras pessoas, porque você não sabe se outras pessoas vão otimizar seu código, que vão mexer no seu código para resolver algum bug, etc. Então, necessariamente, comentar um código é essencial para você que vai desenvolver algum tipo de projeto, porque futuramente até você mesmo pode estar um pouco confuso. Como assim? Eu tenho um script aqui, que esse script que eu fiz ele é muito extenso. Esse script foi de um jogo que eu fiz e, como vocês podem ver, em nenhuma linha eu comentei esse script. Esse script é muito extenso. Mas se outra pessoa fosse vir aqui e tentar ler esse script aqui, tentar ver o que cada questão isso aqui fazia, seria muito confuso para essa pessoa. Então, por isso que é bom comentar o código, dizer o que cada função dessa daqui faz, dizer o que cada estrutura dessa daqui faz, cada variável, conjunto de variável faz. Então por isso que é muito bom a gente ter que estar comentando o nosso código, certo? Eu tinha falado sobre 4 tipos de variáveis. Entre as 4 são inteiros, floats, boolean e as strings, né? Começando pelas variáveis do tipo inteiro. Primeiro, vamos abrir o nosso PowerShell para abrir o Blender, certo? Blender. Vamos colocar ele em modo script, ok? Começando pelas variáveis do tipo inteiro. As variáveis do tipo inteiro são aquelas variáveis de números reais. Como assim? Aquelas variáveis que eu tenho menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, aí assim sucessivamente. Todo número real, no caso, todo número que não é um número quebrado ou um número decimal, é um número inteiro, certo? Como assim? Na aula passada a gente aprendeu sobre como criar uma variável, certo? Aqui eu vou pegar uma variável que contenha o ano de hoje. Qual é o ano de hoje? No caso é 2017 ainda, certo? Eu vou criar a variável com o nome ano, vou atribuir o sinal de igualdade para dizer que depois do sinal de igualdade o que eu escrever vai conter dentro da variável, ok? No caso eu quero escrever o ano, esse ano, vou escrever 2017, certo? Ok? Quando eu apertar Enter, agora, quando solicitar a variável ano, ele vai me retornar 2017. Ano é um número inteiro, certo? Como eu sei que ano é um número inteiro? Existem determinadas ocasiões que eu não tenho um determinado conhecimento para saber que tipo de variável é. Python ele tem uma função que facilita esse modo para a gente entender que tipo de variável é. Você ainda não aprendeu sobre funções, ou se sabe sobre funções, tudo bem, mas você não sabe o que é função ainda. Em base, função é uma caixa, como se fosse uma caixa, e nessa caixa tivesse ações quando você abrir ela. Tivesse um print dentro dela, tivesse umas variáveis, tivesse outras funções. Função é exatamente isso. Não se preocupe o quanto a questão de função a gente vai aprender também. Mas
Em Python tem uma função que retorna do que se trata aquele objeto. Python é uma linguagem orientada a objeto, certo? Vamos aprender e entender um pouco mais isso futuramente, ok? Então, essa função se chama tape, certo? Para mim chamar essa função, eu escrevo tape e entre os dois colchetes eu escrevo o meu objeto. No caso, eu escrevo a minha variável. Para mim, eu quero saber, eu quero que ele retorne que tipo de variável é. Então, eu vou escrever ano. Ele vai me retornar que se trata de um int. Pode ver aqui, ó, int, certo? No caso da abreviação de integer, que é inteiro. Ok? Falamos agora do float, no caso dos números flutuantes, os números decimais. Quem são esses números flutuantes? Vou apagar o console aqui. Quem são esses números flutuantes? Todo número que for quebrado, no caso que conter ponto, como 1.0, 1.0, certo? 000, 0 não sei o que, é um número flutuante. Se trata de um número flutuante, certo? Ok? No Blender, na posição aqui do mundo, pode ver que aqui no Blender eu tenho a minha câmera, tenho a lâmpada e tenho o meu objeto cubo, que é o padrão que vem junto com o Blender, certo? Se eu vier aqui em edição de objeto, eu tenho um nome, certo? E na tag transformação, eu tenho a localização do meu objeto em X, Y e Z. Pode perceber aqui que a localização dele está representada por números flutuantes. Se eu mexer aqui no Blender em Y, pode ver que automaticamente o Y ele é alterado, não é mais zero. Se eu voltar, ele é um número flutuante negativo. Se eu adiantar, é um número flutuante positivo. Se eu mexer em X, se eu mexer em Z, é a mesma coisa. Se eu mexer em X, também é a mesma coisa, certo? Então, na questão da 3D View, obrigatoriamente ele vai retornar um número flutuante, certo? Porque se trata da projeção do mundo aqui. Vamos aprender um pouco de cada coisa, certo? Mas se trata da projeção do mundo. Então, x, y e z são números flutuantes. São coordenadas de números flutuantes, certo? Que vai determinar a minha posição. É como o plano cartesiano da escola. Se você virar aqui, você vai ver que se trata de um plano cartesiano, certo? Onde o meu pivô, que é esse pontinho laranja aqui, representa o zero. Quando eu for para trás, vai ser número negativo. Quando eu for para frente, vai ser número positivo. Quando eu for para cima, vai ser número positivo. Quando eu for para baixo, vai ser número negativo. Certo? E números flutuantes é isso. Se eu quisesse criar uma variável com um número flutuante, vamos supor, eu criasse uma variável chamada x e nele contesse 1.0. Quando eu fosse verificar de que tipo de variável se tratasse x, ele ia me dizer que é uma variável do tipo float, certo? Ok? Na questão dos booleanos, na questão da variável boolean, eu só tenho dois tipos de ações, digamos assim, o verdadeiro e o falso. No modo mais compreensível, o sim e o não, o 0 e o 1, certo? Para mim criar uma variável do tipo boolean, vou criar uma variável chamada verdade, certo? Vou atribuir o sinal de igualdade e nele atribuo true. Agora a verdade contém true, certo? Se eu verificar na minha função tape de que tipo de variável é, ele vai me fornecer que é uma variável boolean, abreviada. Ok? Mesma coisa seria se eu criasse uma variável falsa. Ele me retornaria
quando eu checasse na variável type, dizendo que é uma variável boolean, certo? E o que falta agora é a string. No caso, para criar uma string, a gente já aprendeu na aula passada, certo? Eu vou criar uma string uma variável chamada nome, certo? E nele eu vou conter uma string. Para criar uma string tanto pode ser com aspas simples ou aspas duplas. E tudo que eu colocar entre elas, seja uma letra minúscula, seja um número, que no caso vai ser uma string, certo? Seja um caractere especial, seja um próprio texto, code fact o nome, seja o que for, vai se tratar do string. Se eu for verificar na função type o que é que se trata nome, ele vai me dizer que se trata de um str, no caso a abreviação de string, certo? Eu tanto posso criar um string nome de uma linha, certo? Vocês vão entender o porquê. Code fact, que é o que a gente já criou aqui. Como eu poderia criar um string de várias linhas? Como assim? Nome é igual a várias aspas, 3 aspas, certo? Code fact. Se eu, a partir do momento aqui no console, certo, apertar Enter, vai seguir de 3 pontinhos. O que é que significa esses 3 pontinhos aqui no console? Quer dizer que eu posso escrever outro texto. Quer dizer que o script ainda continua aqui no console, certo? Aí eu vou botar aqui, é um canal de programação em Blender, certo? Se eu apertar o Enter de novo, vai aparecer mais as 3 linhas, porque pelo console eu quero escrever ainda mais. Ok? Para me finalizar, só fazer o mesmo procedimento que eu iniciei, certo? E apertar Enter. Se eu retornar com o nome, ou se eu pedir o retorno de nome, ele vai dizer o que eu escrevi. Mas você perceba que agora ele tem 2 letrinhas que eu não coloquei, certo? Vamos explicar aí para frente do que se trata essa letra. Ok? Então essas 2 formas de você escrever um texto, no caso escrever um string, criar um string. Se eu colocasse esse type para verificar o que é, ele me retornaria dizendo que é um str, ok? Na variável do tipo str, no caso na variável do tipo string, é possível concatenar. O que é concatenar? Concatenar é somar uma string com a outra. Como assim? Vou criar uma variável chamada canal, que vai conter um string com o nome code fact, certo? E eu vou criar uma variável do tipo que vai conter, aí eu botar assim, um canal de programação, certo? Aí aqui eu vou criar um chamado resultado, que vai conter canal mais não deu erro nenhum. Se eu pedir resultado, ele vai dizer code fact é um canal de programação. Ficou junto demais porque eu não dei espaço entre eles. Concatenar eu posso juntar ambos as strings, sendo string uma com a outra. Mas e se eu quisesse dizer que canal, vamos supor assim, explicitamente, eu vou criar uma string code fact, certo? Aqui eu vou criar outra string com o nome canal,
pode perceber que ele juntou. Mas e se entre CodeFact eu botasse 17, que é um inteiro e não um string? Veja, porque não está entre parênteses. E em seguida eu colocasse canal. Veja, ele deu sintaxe inválida, certo? Por quê? Eu estou tentando fazer uma conversão explícita no próprio console do Blender. E isso não é possível. Agora, se eu quisesse fazer isso explicitamente, CodeFact, transformar em string, CodeFact, e quisesse que ele fosse juntado até tal os espaços 17 e aqui eu botasse canal, veja, ele juntou CodeFact 17 canal, ok? Só que esse 17i não se trata mais de um inteiro, e sim de um caractere string, que é um string, ok? Mas há questões que a gente precisa converter esses valores. Nem sempre vai ter um inteiro que é do tipo string, certo? Digamos assim. Como é que eu faço isso? Veja que quando eu CodeFact mais 17, ele dá um erro de sintaxe. A gente viu que quando a gente cria uma variável aqui, deixa eu ver o que é que tem nome, pronto, nome. Quando eu venho aqui em tape e jogo aqui, ele diz que é uma variável do tipo str. Para mim converter um inteiro, um float, até um boolean, para que ele entre na string, que ele converta-se, eu vou chamar uma função chamada str, certo? Perceba que quando eu chamei a função, ela criou uma string vazia, ok? Eu falei sobre concatenar string. Vou criar uma string do tipo nome, certo? Que vai conter o nome CodeFact, certo? E aqui vai ter um número que é igual a 17. E aqui vai ter o result. Result. Se eu pegar nome e jogar mais 17, é claro que vai ter um erro, né? Veja que eles aqui não pode converter o inteiro para um objeto tipo str explícito. Ele está dizendo que não posso converter explicitamente o inteiro para um str, no caso um string. Como é que eu faço isso aqui? Eu falei da função str, né, que é o que converte. Eu vou criar uma variável result, certo? E vou chamar nome. Vou concatenar nome mais str. Qual o número? Qual a variável? Número. E agora não deu erro. Por quê? Eu converti o meu número inteiro em str e concatenei com nome. Se eu chegar em result chamar, ele vai ser CodeFact. Mesma coisa se aplicaria. Se eu tenho 17 mais 17, ia dar 34. Mas e se 17 mais 17 fosse um string? Ele tá vendo? Não suportaria o inteiro e str. Ok? Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito que eu fiz para converter o str, eu converto em inteiro. Vamos lá? 17 mais 17 é um string, pode ver. E antes disso, eu chamo a função int, coloco o 17, que é um string, entre int, e faço ele converter.
Isso funciona para float, funciona para boolean, funciona para float. Vou chamar a função float, vou colocar o meu texto aqui em float 1.0, 1.0. Quando eu chamar, ele vai ser um inteiro, ok? Como eu sei, f é igual a float, vou chamar um string 1.0, tá em f agora, certo? Vou chamar tape para dizer do que se trata é esse f. Ele vai dizer que é o número float, porque eu converti esse número. Mesma coisa é o bool, mesma coisa é o boolean, certo? Eu tenho aqui um b que contém true. Se eu chamar tape b, ele vai me dizer que é um boolean, certo? Se eu quisesse converter b é igual a str b, vou chamar tape agora b, agora se trata de um string. Para converter para um boolean de novo, é só fazer a mesma coisa. B é igual a bool b. Opa, errei. B é igual a bool. E agora tape b, boolean, ok? Aprendemos os tipos das strings, no caso. Só que as strings, elas também têm as chamadas substrings, certo? Como assim? Eu vou criar uma variável nome que se chama CodeFact, certo? Para me saber que ela é uma string, é só eu vir aqui e ele vai me retornar que é um tipo str, que no caso é string, a abreviação, certo? As substrings são nada mais que os caracteres incluídos, no caso o C, o O, o D, o F, o E, o C, o T, certo? Como é que eu acesso as substrings de uma string? Sim. Uma string é uma cadeia de caracteres juntas. Uma substring é só um caractere. Como é que eu acesso uma substring, certo? Primeiro, eu sei que nome tem a minha string. Para mim acessar uma cadeia de caracteres, para acessar a minha substring, eu vou seguido de colchetes, certo? Com essa representação aqui. Se eu der 0 aqui, eu vou estar pegando a letra C. Pronto, acessei uma substring da string nome, da variável nome, que contém CodeFact, certo? Para mim estar acessando uma substring, a gente sabe que para acessar uma substring, no caso aqui no nome CodeFact, certo? Eu, olhando aqui do índice 0, eu vou ter a primeira letra C, certo? Mas contando a questão aqui do nome CodeFact, vamos contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Percebemos que aqui não conta de 1, 2, 3, e sim começa pelo índice 0. Certo? Ele disse que 8 contém o T. Vamos verificar se o 8 contém o T mesmo. Se o T está na substring da linha 8. Opa, 8 não. 7 não, 8. O T tá, ok? Mesma coisa se refere-se voltando. Como é que eu pego o último índice da minha substring? Representando pelo negativo. Se eu pegar nome, certo? É claro que se eu botar 0 aqui, ele vai me retornar o C. Mas e se eu botar menos 1, ele me retorna o primeira substring, começando pelo último. E a mesma coisa vai, ok? Se eu quero cortar essa minha substring, eu quero que ela só apareça do nome do E para sempre para formar o nome effect, certo?
como é que eu corto a minha substring. Como é que eu corto a minha string em determinadas substrings. É só fazer isso, certo? Opa, nome, eu sei que nome contém CodeEffect. Aqui em nome, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que ele comece pela letra E. Então vamos contar. 0, 1, 2, 3. O E está na 3. Então eu vou botar 3, 2 pontos. Eu quero que comece pela letra 3 e continue com o resto que tiver. Ok? Ele me volta effect. Se eu tivesse colocado outra letra aqui, vamos supor 8, ele vai me retornar com effect, porque ele vai comer a letra 8. Ele só vai até o C, certo? E assim sucessivamente. Eu tinha falado sobre aquela barra invertida, barra N, que apareceu quando eu criei com 3 aspas. Como assim? Nome é igual a... Vou criar com 3 aspas, certo? E vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, eu boto CodeEffect, dou outro Enter e termino a minha string, certo? Se eu der um nome agora, ele apareceu barra N, CodeEffect, barra N. O que é que significa esse barra N? Esses barra N são caracteres de escape. Como assim? São caracteres que não são imprimíveis visivelmente. Entendeu? Quando você está lá, quando você imprime. Se eu imprimir print nome, ele não vai imprimir, mas ele vai se comportar da mesma forma que eu escrevi. Certo? Como assim? Sabemos que o print ele imprime algo no console ou em qualquer canto na tela, tanto faz, certo? Mas se eu criasse print uma string, certo? E dentro desse string eu botasse CodeEffect e eu quisesse pular uma linha, eu sei que se eu fizer isso aqui, ele vai imprimir uma linha só. Mas e se eu quisesse botar aqui JSeals? Aqui ele imprimiu tudo numa linha, mas se eu quisesse que primeiro aparecesse CodeEffect, depois aparecesse JSeals embaixo, eu seguiria por barra N. Esse barra N significa pular linha. Eu estou dizendo para o console, eu estou dizendo aqui para o Python que quando chegar no barra N é um caractere de escape, que ele não é imprimível, certo? Mas quando chegar no barra N, ele vai pular uma linha. Ok? CodeEffect JSeals. Então é isso aí, galera. Se você gostou, dá um joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Qualquer dúvida pode estar comentando que eu irei esclarecer, certo? Se você não entendeu algumas coisas que pode estar falando, que eu vou tentar ser um pouco mais específico, ok? Se você não viu, essa aula vai estar lá no meu canal www.codefect.cf. Lá tem meus artigos, lá tem meus scripts, meus projetos. Comenta lá também se você quiser. Dá um joinha aí se você gostou. Até a próxima aula. Valeu!